Olá, pessoal! Então, essa é a nossa primeira videoaula. Lembrando que... Aí, agora foi. Lembrando que a primeira aula que a gente teve foi sobre planos e eixos, né? E uma introdução sobre o sistema locomotor. Então, vocês têm que ter em mente toda a parte de anatomia do músculo, da articulação sinovial, dos ossos, tá? E a gente começou também a ver um pouquinho de coluna. Então, eu vou revisar um pouquinho sobre a última aula e a gente vai continuar vendo a parte de anatomia e biomecânica da coluna vertebral. Então, como a gente viu anteriormente, a coluna ela é uma pilha de ossos, né, composta por 33 vértebras sobrepostas, sendo 7 da região cervical, 12 torácica, 5 da região lombar, 4 sacrais e 4 coxígenas. E elas servem como um suporte para os nossos membros e faz parte do nosso esqueleto axial. Então, ela vai do crânio até o cóccix, nosso tronco, né? Ela vai fixar as costelas, vai servir como um ponto, né, de mobilidade para locomoção e também vai servir de suporte para a medula espinhal. Lembra que a gente viu o forame espinhal das vértebras? É ali que vai passar a medula, uma estrutura bem importante, né, para o nosso sistema nervoso central. E aí a gente viu também as curvaturas da coluna. Vou depois mostrar uma outra foto, que aí a gente consegue ver melhor. Aqui, ó. Então, aqui, ó, seria a cervical, torácica, lombar, sacral e coxígena. Então, as curvaturas são da coluna cervical, a gente tem a lordose, né? Então, numa vista lateral, quando a gente tem a parte mais côncava, aqui, ó, seria lordose. Aqui seria cifose, onde a curvatura ela é mais convexa. Lordose da lombar e cifose da sacral, certo? Então, essas são as curvaturas da coluna numa vista lateral. Quando a gente tem uma curvatura numa vista anterior ou posterior, a gente tem a presença de escoliose, ou seja, não é uma curvatura fisiológica, e sim uma curvatura que não é normal. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela. Então, aqui a gente acabou de falar, né, as curvaturas. Então, a coluna também serve para transmitir o peso corporal, tá? Então, é ela que vai fazer essa dissipação de carga através das curvaturas. Então, se a gente tivesse uma coluna muito reta, a gente não tem uma boa dissipação de carga. Aí a gente tem o disco vertebral, lembra que a gente viu ele na última aula, né? Dentro a gente tem o núcleo pulposo e fora a gente tem o anel, que a gente fala. Anel fibroso, como se fosse uma cebola, ó. São várias camadas constituindo esse anel. O núcleo pulposo é composto principalmente por água. Então, um disco hidratado significa que ele está em perfeita função. Porque aí, quando ele tem hidratação, automaticamente ele produz mais movimento, promove mais estabilidade, tá? Então, ele serve como se fosse um amortecimento de impacto. E essa pressão no disco, ela vai variar de acordo com a posição que a gente fica. Então, por exemplo, se a gente fizer um movimento de agachar, pegar alguma coisa no chão, utilizando só o movimento da coluna vertebral e não utilizar a perna, essa pressão no disco aumenta 220%. Se a gente fazer um movimento de agachamento sentado, ou seja, pegar alguma coisa no chão sentado, essa pressão no disco da região lombar, tá? Esse gráfico aqui é da região lombar. Ele aumenta 275%. Sendo assim, a posição que mais sobrecarrega o disco da região lombar é a posição de agachamento, principalmente pegando peso, ou sentada agachando. E
aí a gente tem as estruturas, né, das vértebras típicas, que são aquelas estruturas comuns de toda a vértebra. Então, ó, lembra? A gente já viu isso em aula. A gente tem o processo espinhoso, isso faz parte de todas as vértebras típicas, tá? Seja ela cervical, torácica ou lombar. Então, quem não possui essas estruturas em comum são as vértebras atípicas, que são o atlas e o axis, que a gente já viu. Elas são atípicas porque elas possuem uma anatomia, um formato diferente. Então, quais são essas estruturas? Ó, a lâmina, processo espinhoso, todo esse conjunto é chamado de arco da vértebra, ó, o pedículo, processo transverso, forame vertebral que passa a medula, o corpo da vértebra. Lembrando que aqui em cima do corpo, ó, a gente tem o disco vertebral, tá? E a gente tem a face articular inferior e a face articular superior. Então, essa face articular que vai ter a união entre a vértebra, né, de cima, na superior, e a vértebra de baixo, na inferior. Então, essa é a estrutura óssea, anatomia de uma coluna vertebral típica. Todas elas vão possuir essas características, porém, vai ser diferenciadas. Tamanho de corpo, a orientação das facetas articulares de acordo com o tipo de coluna e o movimento que ela vai realizar, e o tamanho da vértebra em si. Lembrando que a coluna lombar ela é maior, o corpo dela, coluna torácica é intermediária e coluna cervical é menor. Por quê? Porque a cervical, por exemplo, ela faz mais movimento. Então, ela é menor, possui essa característica menor por fazer mais movimento, ou ela faz mais movimento porque ela é menor, né? E a coluna lombar é maior porque fica embaixo, ela é a base, então ela precisa ser maior para ter um suporte de carga melhor. Lembrando que próximo da coluna a gente tem os nervos, tá? Por que uma hérnia de disco dói? Porque quando a gente tem um disco, a hérnia aqui, ó, sai, né, o disco um pouquinho mais para fora, acontece uma extrusão e acaba pinçando os nervos. E esse nervo é responsável por estímulo sensorial que transmite dor. Às vezes pode ter alteração motora também, então nesse caso é um pouquinho mais grave. Então aqui, só para vocês lembrarem, que a gente tem os nervos espinhais. Cada vértebra possui um par de nervo espinhal. Então aqui é as estruturas, né, que eu falei anteriormente, um resuminho delas. E aí a gente tem os ligamentos da coluna. O ligamento, ó, ele vai pegar de lá de cima da coluna cervical até a última vértebra lombar. Então, ele meio que sai, né, de cabo a rabo, que a gente fala, que ele sai da cabeça e vai até lá embaixo. É um ligamento comum, fixando e estabilizando a parte anterior e posterior da coluna. São eles, ó. A gente tem o ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarelo, ligamento interespinhal e intertransversário. Depois eu vou mostrar uma foto aqui, ó. Então, ó, ligamento longitudinal anterior. Lembrando que ligamento é algo que une osso com osso, fazendo uma estabilização passiva daquela articulação, tá? Esses são os ligamentos da coluna, a gente tem os do joelho, a gente tem os do ombro. E aí, quem são os estabilizadores ativos são os músculos. Então, todas essas estruturas ativas e passivas mantêm aquela articulação no eixo. Então, da coluna, a gente tem o ligamento longitudinal anterior. Então, é um tecido conjuntivo que reveste toda a parte anterior, fazendo a estabilização anterior. Eles também servem para limitação de movimento, tá? Se a gente imaginar essa coluna aqui vindo para trás, esse ligamento aqui vai esticar. Então, no movimento de extensão, no movimento aqui de extensão, o ligamento que vai esticar, que vai limitar esse movimento, é o ligamento longitudinal anterior. Na região posterior, a gente tem o ligamento aqui
longitudinal posterior, tá? Então, ele vai recobrir aqui a parte posterior. Nós temos o ligamento amarelo, que fica nessa região aqui. Temos também o ligamento interespinhal, que é de um processo espinhoso com outro. E a gente tem o intertransversário. O intertransversário sai de um processo transverso para outro. E aí aqui tem um resuminho do que limita cada ligamento. Então é só a gente ver, entender qual é o movimento, tá? Então, por exemplo, ó, no movimento de flexão de coluna, o ligamento de trás é o que vai segurar, ele vai esticar, esticar, esticar até o ponto que ele não vai conseguir esticar mais, ele vai limitar esse movimento. Junto também, né, com a formação óssea, né, com a anatomia óssea, também serve um bloqueio ósseo para a limitação desse movimento. Tá? Então, aqui está o resuminho do que cada ligamento vai limitar. Na região da coluna cervical, a gente tem os ligamentos específicos. Lembrando que na região atlanto-occipital, na transição da vértebra cervical com o crânio, a gente tem os ligamentos bem espessos, tá? Que fazem essa função. Formando aqui, ó, uma cápsula. Aqui é outro resumo, ó. Ligamento, a gente tem os ligamentos próprios da coluna cervical. Então, todo o conjunto desses ligamentos formam o ligamento nucal, tá? Que é um ligamento mais espesso da coluna cervical. E aí a gente tem os ligamentos específicos da coluna cervical. Depois a gente vai ver na aula prática cada um deles. Ou os principais só, na verdade. Mas o que é importante a gente saber é os ligamentos comuns, tá? Da coluna em si inteira. Aí a gente tem um desenho aqui do disco. Composição do disco, ó. Aqui é uma coluna, ó. Então, aqui a gente tem a estrutura óssea, a articulação, o disco, a medula, os nervos espinhais, constituindo a coluna. Lembrando, ó, que os nervos da cervical, eles fazem parte do plexo braquial. Então, eles vão transmitir estímulo sensitivo e motor para o braço. E os nervos que passam aqui na coluna lombar e sacro, o plexo, que vão transmitir estímulos para os membros inferiores. Constituição do disco, ó, composto por anel fibroso, núcleo pulposo. Então, numa hérnia de disco, esse anel ele se rompe e o núcleo sai fora do disco. Então, a gente tem vários estágios da hérnia de disco. O último deles é a extrusão, que é quando sai tudo fora, rompe total e sai fora todo o núcleo. E aí a gente tem os movimentos que a gente já viu na aula anterior da coluna, tá? Então, por exemplo, ó, coluna cervical, a gente tem um movimento de flexão e extensão, sendo o mesmo movimento para lombar e torácica, inclinação e rotação. E cada um tem um plano e eixo que a gente já viu. Movimento de flexão, plano sagital, eixo látero-lateral. Movimento de inclinação, seria o mesmo que abdução e adução, plano frontal, eixo antero-posterior. E o movimento de rotação, eixo transversal, plano transversal e o eixo crânio-caudal. Bom, então continuando, esse programinha aqui ele só grava 15 minutos, tá? Então a gente vai fracionar a aula de 15 em 15. Então a gente viu os movimentos, né, da coluna.
E aí, a gente já entra nas particularidades. Então, a gente já viu isso na aula prática anterior. Então, as vértebras atípicas, que elas são diferentes. A C1 se chama Atlas, porque lembra do globo, né? Ela carrega a cabeça. E ela faz a transição do crânio com a região occipital aqui, né? Com a coluna cervical, com a C2. A gente tem a C2, a diferença é que ela tem um dente, né? Esse dente, que é o processo odontoide, ele faz um pivô para a rotação da coluna C1 e da cabeça. E a gente tem as de C3 a C7, onde as vértebras são típicas, já possuem características de uma vértebra típica, que é presença de corpo, presença de pedículo, lâmina, processo transverso, espinhoso. E aí, qual que é a diferença de uma vértebra da coluna cervical com as demais vértebras? A cervical, ela possui o processo espinhoso bífido, que é uma diferença anatômica, ou seja, o processo espinhoso tem duas pontinhas, e ela possui o forame transverso. Esse forame transverso, ele vai fazer com que passe a artéria vertebral, que vai fazer a vascularização da cabeça, vai participar do crânio, né? Participar da vascularização. A vértebra C7 é a vértebra mais proeminente. Então, quando a gente palpa aqui o pescoço, a gente vai acompanhando aqui. Parou na vértebra mais acentuada, na vértebra mais saliente, essa é a vértebra C7. Então, aqui são as vértebras da coluna cervical, a Atlas. Aqui é o áxis de uma vista superior. No Atlas, quem que a gente tem? Lembra? Face articular superior, face articular inferior, forame transverso, processo transverso, forame vertebral. Aqui é o Atlas, tá? E no Axis, o que a gente tem? Forame vertebral, processo espinhoso, bífido. Quando a gente fala de bífido, duas pontinhas. Processo transverso, o dente. Então, aqui de novo, o Atlas, C1, o Axis, C2, que não tem a vértebra típica. Mas depois eu posto uma imagem separada no AVA para vocês, mas a gente já viu isso em aula prática. Lembrando que o forame transverso, no forame transverso vai passar a artéria vertebral. O que vai fazer a artéria vertebral? A artéria vertebral vai formar o polígono de Willis. Polígono de Willis seria o conjunto de artéria que vai fazer a vascularização do cérebro. Então, todas essas vértebras saem da artéria vertebral, tá? Então, a artéria vertebral, elas vão se unir, vão formar a artéria basilar, que formam a artéria cerebral posterior, continuam com a comunicante posterior, carótida interna, cerebral média, cerebral anterior, comunicante anterior. Então, esse daqui é um conjunto de artérias responsáveis pela vascularização do cérebro. Então, aqui está explicando, né, sobre essa vascularização. E lembrando que da coluna também saem os nervos, que são os plexos. O plexo braquial, ele é formado de C4 a T1. Isso é muito importante vocês saberem. E aí a gente tem as fibras aferentes e eferentes. Aqui, de novo, os movimentos que faz, né? Quando a gente fala que é o movimento que a gente não viu ainda, hiperextensão ou hiperflexão, é quando o movimento é em excesso, tá? Então, movimento de extensão, hiperextensão. Algumas literaturas classificam a extensão neutra, hiperextensão tudo, tá? Mas a maioria não, a maioria classifica a extensão como o movimento em si e hiper quando é o excesso de movimento. Aqui está a angulação
de cada articulação, depois a gente vai ver, mais separado em cervical alta e cervical baixa. Ó, aqui é um resumo do gráfico anterior. A disposição das facetas seria a orientação dessas facetas articulares. As facetas elas são orientadas de forma com que a coluna forme uma lordose, tá? Artrocinemática. Então, ela possui o deslizamento das vértebras no movimento movimento osteocinemático de flexão. E também faz a mesma coisa, ó, um deslizamento no movimento de extensão. Eu acho que é mais fácil explicar no resumo essa parte. Depois eu explico para vocês, vai ter uma aula só sobre biomecânica, eu explico um pouquinho sobre o movimento artrocinemático da coluna cervical. Mas, basicamente, no movimento osteocinemático, as vértebras no movimento de flexão e extensão, elas fazem um deslizamento entre elas. Além do movimento artrocinemático, quem que executa esses movimentos são os músculos, tá? Então, quando a gente fala de coluna cervical, os músculos anteriores, quando eles contraem, eles fazem um movimento de flexão. Os mesmos músculos anteriores, de forma unilateral, eles também auxiliam no movimento de inclinação ou flexão lateral, que é o mesmo movimento. Os músculos posteriores fazem o movimento de extensão, tá? Quem são esses músculos? Todos esses. Ó, esternocleidomastoide, longo do pescoço, escaleno, então a gente vê cada um deles. Aqui essa tabela é um resumo bem legal de quem são os músculos agonistas. Então, quem faz a flexão? Esternocleidomastoide, longo da cabeça e longo do pescoço. São 3 músculos anteriores. Quem faz o movimento de rotação geralmente são os músculos que cruzam, né? E aí, quando eles contraem, rodam a cabeça. São esternocleidomastoide, longo da cabeça e o esplênio. Movimento de inclinação. Esternocleidomastoide, escaleno, que fica abaixo do esternocleido, longo do pescoço e esplênio, e extensores, o esplênio, trapézio superior e o elevador da escápula. Então, retomando, quem são os músculos da coluna cervical? Então, o esternocleidomastoide, ele é esse músculo aqui grandão que a gente consegue pegar ele, tá? Ele sai do processo mastoide e vai para o externo, sendo que ele possui 2 porções aqui na sua inserção ou na sua origem distal, tá? Quando ele contrai de um lado só, ele faz uma inclinação, então ele inclina para o mesmo lado e roda para o lado oposto, certo? E quando ele faz uma contração bilateral, a gente tem 2 porções, tá? Então, quando um só contrai, ele faz esse movimento de inclinação para o mesmo lado e rotação para o lado oposto. E quando os 2 contraem, eles fazem o movimento de flexão de coluna cervical. Então, aqui, ó, seria o externo. Próximo do externo, nós temos 2 músculos aqui do ladinho, que são longo do pescoço e longo da cabeça. Então, longo no pescoço é só a gente pensar que ele está mais perto da coluna cervical e longo da cabeça um pouquinho mais para cima e mais lateral. Esses 3 músculos, esternocleido é o principal, ele é um músculo com uma função motora bem importante. Longo da cabeça e longo do pescoço, que é esse de baixo, eles são responsáveis pelo movimento de flexão. Quem são os músculos que realizam a inclinação que a gente viu lá naquela tabela? São os músculos de uma forma de ativação unilateral. Quem são? Aqueles que a gente viu anteriormente, ó,
quando eles inclinam só de um lado, a gente tem os escalenos. Então, o escaleno ele fica abaixo do esternocleido, ó. Fica aqui embaixo, que é esse músculo aqui. O longo do pescoço também participa. O esternocleido. E aqui o esplênio, que é o músculo posterior, tá? Então, quando eles contraem de um lado só, eles fazem uma flexão lateral ou inclinação. Quem faz a rotação? Também esternocleido, longo da cabeça e o esplênio. Então, percebe-se que são os mesmos músculos que a gente viu anteriormente, porém eles fazem um movimento de rotação, eles são ativados de uma maneira diferente. Quem faz o movimento de extensão são todos os músculos posteriores. Quem são eles? Esplênio, trapézio superior. O trapézio é dividido em 3 porções: trapézio inferior, médio e o superior. Quem faz a extensão é só o trapézio superior da cabeça. Elevador da escápula, ele tem função no ombro também, certo? Então, esses são os 3 extensores principais. A gente tem outros também que participam, mas a gente está vendo só os agonistas, tá? Os principais. Aí, além disso, quais são os outros músculos que a gente tem no pescoço? A gente tem os músculos que a gente fala supra e infra-ióideos, tá? Ióide é um ossinho aqui, próximo aqui do pescoço, na região anterior. Então, a gente tem, ó, os músculos supra, que são os músculos miloióide, digástrico. Aí a gente tem também, ó, o tiroióide, esternoióide, omoióide. Então, esses são os músculos do pescoço. Eles são mais profundos, tá? Então, ele não tem uma função motora tão importante quanto os outros que a gente viu anteriormente. De novo, esternocleidomastoideo, tá? Então, ó, ele sai do processo mastoideo, vem para o externo e vem também aqui na porção superior da porção superior da clavícula. Os escalenos saem da coluna cervical e vão até aqui embaixo. Eles são divididos em 3: escaleno anterior, posterior e médio. Depois a gente vai ver isso na peça mesmo, tá? Vai ficar cada vez mais claro, mas é importante vocês saberem o que o músculo faz, onde eles estão mais ou menos, para a gente saber identificar depois os músculos. Flexores, então, foi o que a gente viu anteriormente. A gente tem alguns outros, ó, que a gente não viu. O platisma, por exemplo, é esse músculo aqui, ó, que a gente consegue, é como se fosse uma pele, é um músculo mais fino que sai do pescoço e vai até aqui embaixo. Extensores, então, são os músculos de trás, principalmente o esplênio, o levantador da escápula. A gente tem também os músculos subnucais. Eles fazem mais movimento de C1, da cervical alta, com o crânio. E aí são os músculos que a gente fala suboccipitais. A gente consegue palpar. Se a gente palpa aqui o occipital, a gente consegue ver um molinho aqui embaixo. Esses são os músculos subnucais. Quando esses músculos eles estão tensionados, a pessoa tem uma predisposição a desenvolver cefaleia. Por isso que a gente tem uma conexão direta da coluna cervical com dores de cabeça, tá? Inclusive, agora a minha próxima paciente que eu vou atender é uma paciente que ela tem uma cefaleia tensional, porque ela tem muita dor no pescoço. Quando a dor do pescoço piora, ela tem uma piora na dor de cabeça. A gente tem uma membrana que faz a conexão dos músculos frontais com músculos suboccipitais. E aí, quando esses músculos contraem, automaticamente tem uma alteração desse músculo aqui. Então, a cervical contrai, subnucais contrai, aumenta a tensão desse músculo e a pessoa fica com dor de cabeça. Então, por isso que é uma conexão bem direta os sintomas de dor de cabeça, muitas vezes a ATM da dor de cabeça, tudo por conta da anatomia, das estruturas anatômicas serem próximas. Possuem também inervações em comum, vascularização em comum, então uma coisa vai puxando a outra.
E aí, na musculatura mais profunda, quem são esses músculos? A gente tem também os músculos comuns, assim como os ligamentos que saem de lá da cervical vão até lá embaixo na lombar, a gente tem os músculos que também fazem esse trajeto. E os músculos mais profundos da coluna, eles são músculos mais estabilizadores, são músculos posturais, tá? Então, quando a gente tem esses músculos bem ativados, a gente tem uma boa estabilização. Ou seja, a gente tem menos predisposição a desenvolver lesão. O principal músculo profundo, principalmente da coluna cervical, são os músculos multifídeos ou multífido, tá? Os dois jeitos estão certos. Que é esse músculozinho aqui, ó. Além deles, a gente tem o interespinhal, olha, é bem pequenininho, porém ele é bem profundo. Nós temos os rotadores, divididos em rotador longo e curto, também é bem importante. A gente tem o intertransversários, mas os principais músculos profundos são os músculos multifídeos e os músculos rotadores da coluna cervical. E além disso, a gente tem o interespinhal, a gente tem levantador curto da costela, intertransversários, certo? São os músculos mais estabilizadores. De novo, outra forma aí da gente ver os músculos. A gente tem também os músculos comuns superficiais. A gente viu os profundos, mas mais pra frente a gente já vê os músculos comuns superficiais. Que são os músculos paravertebrais também. Sai da coluna cervical, vai até lá embaixo. Que não são os multifídeos e nem os rotadores, intertransversários. São outros músculos. Só que é uma maneira diferente de ver todos os músculos que a gente viu. Ó, que é com origem e inserção. Isso a gente precisa saber também, tá? Só dos principais. Na verdade, a gente precisa saber de todos, mas a princípio agora a gente vai ver mais os principais. O que é a origem e inserção de um músculo? É de onde ele sai para onde ele vai, tá? A gente precisa ter essa noção porque a gente precisa saber qual é a função desse músculo, como que a gente vai trabalhar esse músculo, como que esse músculo influencia no diagnóstico do meu paciente. Então, ó, começando pelo esternocleido, qual que é a função dele mesmo? Ó, contração bilateral, ele faz flexão de cabeça. Unilateral, inclinação para o mesmo lado e rotação para o lado oposto. Ele sai do processo mastoideo e vai, através das suas duas porções, uma vai para o externo e a outra vai para a clavícula, tá? Então, essa é a origem e inserção do esternocleidomastoide. Escaleno, que é o músculo que fica... Se a gente tirar o esternocleido, quem vai ficar aqui são os escalenos. De onde sai? Ele sai, ó, do processo transverso das vértebras, aqui do ladinho, ó, estão vendo? E vão para a primeira e segunda costela, tá? Qual é a função dele? Bilateral, ele também faz flexão de pescoço e unilateral faz a inclinação ou flexão lateral. Essa é a diferença do esternocleido com o escaleno. O escaleno ele faz só inclinação. O esternocleido ele faz a inclinação, mas o movimento de rotação. Na aula, a gente vai pegar o esqueleto, a gente vai pegar a durex e vai colocar no Zé lá que a gente tem vários esqueletos, né? A gente coloca a fita na origem e na inserção. Então, a gente vai ver de onde o músculo vai, para onde que ele, né, por onde ele passa. E também a gente vê na peça, né, os músculos. Esses músculos aqui, ó, são os músculos que mais acometem um torcicolo. Quando a pessoa fica com aquela tensão, dor... Geralmente é uma tensão nesses músculos. Aí a gente faz a liberação miofascial, que seria percorrer o trajeto para melhorar. Então, por isso que é importante a gente saber a origem e inserção. Faz parte da abordagem. De novo, ó. Os músculos.
Além disso, a gente tem os longos, né, que a gente viu anteriormente, ó. Esse é o longo da cabeça, que fica mais próximo da cabeça, e longo do pescoço, que fica mais próximo do pescoço. Longo do pescoço, ele sai dos corpos vertebrais e processo transverso de C3 a T2 e vai até o processo transverso e corpo de C1 a C4, tá? Ele faz a flexão de pescoço. E o longo da cabeça, processo transverso de C3 a C6 e vai para o osso occipital, ó. Sai daqui, processo transverso. Aqui de um processo para o outro, tá? Aí a gente tem o reto anterior da cabeça e o reto lateral da cabeça. Não são tão motores quanto os longos, mas eles também encontram-se ali. Ó, são esses músculos aqui, ó, são menores. Músculos posteriores, a gente tem os esplênios, que é dividido em dois. Então, assim como o longo é do pescoço e da cabeça, o esplênio também, só que ele fica na parte de trás. Então, longo na frente, flexão, esplênio atrás, extensão. Esplênio da cabeça, ele sai aqui, ó, próximo do processo do occipital mesmo, né? Processo mastoideo. E vão até o ligamento nucal, passando pelo processo espinhoso de C7 a T3, tá? Origem e inserção. E o músculo esplênio do pescoço sai de T3, aqui embaixo, ó, a T5, ó, 3, 4, 5. Processo espinhoso de T3 a T5, a processo transverso de C1 a C2, certo? Então, esse é o trajeto desses músculos. Ó, mais uma foto, ó, esplênio da cabeça, pescoço. Do ladinho dele a gente tem o elevador da escápula. Bom, pessoal, voltando, a gente tá falando dos músculos da região cervical. Então, só voltando aqui, meu computador voltou do começo. Nós temos outros músculos, que seriam os músculos também da região posterior. Esses músculos, embora a gente fale dele aqui, ele tem uma participação importante no ombro, tá? Ele ajuda também na cabeça, faz um movimento de extensão, só que ele também faz movimento no ombro, movimento da escápula. Então, aqui, ó, o músculo que a gente tem importante é o músculo elevador da escápula. Ele sai do processo transverso de Atlas até C4, aqui do ladinho, a origem dele, e todos eles vão aqui, ó, para o ângulo superior da escápula. Então, ele fica bem aqui atrás, saindo do processo transverso até o ângulo da escápula. Escápula é esse osso plano que a gente tem aqui no ombro, antigo omoplata. Depois disso, a gente tem os romboides. Os romboides também ele participa mais da ativação da escápula, ó. Quando eles contraem, a gente tem mais no movimento da escápula. Então, na cervical aqui ele não participa. Porém, ele está presente aí na região da cervical, tá? Mas ele não faz movimentação na cervical. Nós temos o trapézio. O trapézio, ele é dividido em três. Então, a gente tem aqui, ó, a porção superior, a porção média e a porção inferior. O trapézio que participa no movimento da coluna cervical é o trapézio superior, tá? Ele auxilia na extensão, mas não é um músculo agonista. Agonistas são aqueles lá que a gente viu anteriormente. Aí depois nós temos os músculos mais profundos, que são aqueles músculos pequenininhos que têm a função de estabilização. Então, um deles, ó, é o interespinhal. Por que ele recebe esse nome? Porque ele sai de um processo espinhoso e vai para outro, tá? De cima para baixo. Como ele fica mais na região posterior, né, no processo espinhoso, quando esses músculos contraem, eles fazem um movimento de extensão. Temos também, ó, o intertransversário, então, outra camada de musculatura profunda posterior da cervical,
Por que ele recebe esse nome? Porque ele sai aqui, ó, do processo transverso e vai para outro processo transverso. E também nós temos esses 3 músculos, chama transverso espinhais, também músculos profundos, que são os músculos semiespinhais, os multifídios e os rotadores. Eles são os mais profundos de todos. Sendo assim, os multifídios e os rotadores são os músculos mais estabilizadores, porque eles têm um contato íntimo com a vértebra. Então, quando a gente tem uma ativação boa, a gente tem uma estabilização boa, tá? Pessoas que não têm esse músculo forte o suficiente, resistente o suficiente, têm uma instabilidade de coluna e isso pode ter uma predisposição a desenvolver lesão. Tanto é que na coluna, no exame de ressonância, muitas vezes a gente tem uma lipossubstituição, que é a substituição de, em vez de ter a massa muscular, a gente tem um tecido adiposo, porque a pessoa não usa e aquele músculo vira gordura. E aí a pessoa tem a coluna cada vez mais instável e aí fica um ciclo, instabilidade, dor, lesão. Aqui, ó, transverso espinhal, sai de um processo transverso, vai para o processo espinhal, os multifídios e os rotadores, todos eles bem próximos. Ó, aqui outra foto, tá? Para vocês verem os músculos profundos. Da camada mais superficial, a gente tem também o eretor da espinha. Eretor da espinha é um músculo comum superficial. Então, ele sai da cervical e ele vai até lá embaixo aqui, ó, no cóccix, tá? Então, ele sai da base da nuca, região cervical, e vai até o cóccix. Ele é um músculo mais superficial, então ele não é estabilizador, ele é motor, porém ele auxilia também na postura, tá? Porque como ele é um músculo que pega tudo, quando ele é bem ativado, a gente tem uma boa estabilidade de coluna e uma boa função postural. Tanto é que o nome dele é eretor da espinha, porque ele mantém a coluna ereta. Então, quem são eles? A gente tem 3. A gente tem o espinhal, que é esse que fica mais próximo da espinha. Nós temos o longuíssimo, que fica do lado, e o iliocostal, que fica mais na região lateral. Então, todos eles saem daqui de cima e vão até o sacro. A gente tem a presença dos eretores na região cervical, na região torácica e na região lombar. Então, é um músculo, assim como os ligamentos, né? Tem ligamentos comuns aqui, a gente tem também os músculos que saem de lá de cima, vão até lá embaixo. Esses são os músculos que tem nas 3 colunas. E os anteriores que a gente viu, ó, também. Multifídio, rotadores, os músculos mais profundos também a gente tem na coluna inteira, lombar, torácica e cervical, tá? Então, também é responsável pela estabilização de todas as colunas. Ó, de novo, os eretores também são chamados de paravertebrais. Na academia, a gente às vezes usa esse termo, né? Fortalecimento de paravertebrais. Então, aqui, de novo, são os músculos. De uma outra forma agonista, a gente não pode esquecer de falar, ó, do plexo braquial. O que é plexo braquial? Depois a gente vai ter uma aula só de inervação, tá? Mas é importante a gente já ir puxando, que ela, mais pra gente ir, né, tomando conhecimento. Então, o plexo braquial nada mais é do que um conjunto de nervo que sai da região cervical, tá? Começa de C5 e vai até T1. Esses nervos espinhais, eles vão se ramificando e vão levando, vão indo, né, para o membro superior, fazendo a parte sensitiva e motora dos membros superiores. Então, da cervical é o plexo braquial, tá? E da lombar é o plexo que é responsável pela resposta motora e sensitiva dos membros inferiores, lombar e sacral. Como a gente está falando de cervical, aqui tem uma foto, aqui a gente está vendo o plexo braquial. Então, é um conjunto de nervos que saem de C5 a T1, tendo a função da parte sensitiva e motora de membros superiores. Isso justifica bastante pessoas que têm hernia de disco na região cervical e elas sentem dor e formigamento nos membros superiores. Ou às vezes elas não conseguem pegar um copo, que o copo cai.
Por quê? Tem uma compressão lá em cima, ó. Cadê minha setinha aqui? Tecnologia aqui. Mas enfim, tem uma compressão lá em cima que acaba afetando todo o nervo. Achei. Então, quando tem uma compressão aqui em cima, esse nervo ele é pinçado e ele pode afetar todo o nervo, tá? Então, aqui são os 3 nervos principais do plexo braquial, responsável pela inervação da mão. Principais não, mas eles são responsáveis pela inervação da mão. Então, a gente tem o nervo mediano, nervo ulnar e nervo radial, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma hérnia de disco aqui, pinça esse nervo, ele vai doer no trajeto do nervo. A pessoa às vezes tem formigamento só no trajeto daquele nervo específico. Então, se a hérnia é de C5 a T1, vai ter essa dor. Se é de C8 a T1, vai ter essa dor, tá? Então, ele vai pegar o trajeto do nervo. Então, esse nervo, ó, a gente sente a mão por conta desse nervo. Se eu lesionar esse nervo, ter uma ruptura desse nervo, eu não vou conseguir sentir essa parte da mão. Agora, se eu lesionar o nervo ulnar, eu não vou sentir essa outra parte, tá? Então, esses 3 são os nervos que fazem a inervação da mão, que saem lá de cima do plexo cervical, do plexo braquial, perdão, que está na região cervical. Esse plexo, esse conjunto de nervos, sai aqui do forame neural, que é um buraquinho que tem que passam-se os nervos espinhais. Aqui é um teste clínico que a gente vê, né, se a pessoa tem a lesão ou não. Isso aqui a gente vai ver depois mais pra frente. Mas só para vocês verem que, por exemplo, a gente tem os testes que a pessoa faz o movimento. Se ela não consegue fazer esse movimento, sinal que ela tem lesão naquele nervo específico. Extensão de punho, não outro nervo, tá? É só para vocês verem que cada nervo vai fazer um movimento e vai ser responsável pela sensibilidade de um determinado local. Aqui é um exame de raio-x, olha que lindo, a vértebra. Então, aqui a gente tem, ó, C1, C2, C3. Estão vendo, ó, o corpo, processo transverso, processo espinhoso, certo? E aí a gente tem alguns fatores que levam desequilíbrio naquela coluna. Então, a gente viu quais são as estruturas anatômicas daquela coluna. Todas essas estruturas, elas têm que estar em equilíbrio para ter um bom funcionamento biomecânico. Se elas não estão, isso vai gerar dor, que vai gerar lesão por alguma sobrecarga de alguma estrutura específica. Então, algumas lesões, elas acontecem por postura inadequada. Hoje em dia, celular, a gente faz muita anteriorização de tronco, a gente fica torto, computador, tarefas repetitivas, fatores emocionais. Então, na semana de prova, a gente fica com aquela tensão, né? Fica duro o pescoço. Tudo isso acaba influenciando na cervical. Temos também fator genético, e aí é importante a gente já ir se familiarizando com esses termos aqui, ó. Quando a gente vê o termo algia, algia significa dor, tá? Então, cervicalgia, dor na cervical. Cervicobraquialgia, dor no braço, dor na cervical que irradia para o braço. Então, cervical, braço, dor, tá? Que é quando a gente tem essa dor irradiada, significa que pegou nervo, tá? Como a gente viu no desenho anteriormente. Lombalgia, dor lombar.